que uma mulher que tenha uma grande briga com peso tenha sofrido algum tipo de abuso quando ela era criança. É mesmo? Uhum. Isso, assim, é cientificamente comprovado. E aí, olha só, não é sobre o que ela come, não é sobre ela fazer atividade física, não é sobre ela... Muitas vezes essas mulheres, eu já atendi algumas, inclusive tomam injeções, tomam remédios para emagrecer e com ela não dá certo. Com todo mundo dá certo e com ela não dá certo. O que acontece? 5% do nosso cérebro funciona de forma consciente. Gente, é absurdo esse número, né? 5% do nosso cérebro trabalha de forma consciente. 95% dessas gavetinhas que estão lá dentro da nossa cabeça, a gente não tem acesso. E é elas que dominam o nosso dia a dia. Imagina que essa pessoa, ela sofreu um abuso lá na infância, e aí ficou condicionado lá, nessas gavetinhas que ela não tem acesso, que ela precisa se proteger. Porque aquela dor pode voltar a acontecer na vida dela. Então, o seu cérebro acaba mandando mensagem para todo o corpo para guardar mais energia. Porque se ela estiver gordinha, se ela não for uma mulher bonita, ela não vai chamar atenção e assim ela está mais protegida. Então, assim, eu dei um exemplo muito Extremo. assustador, Mas né? Mas isso acontece de várias outras formas. Eu tenho pacientes que vivem um relacionamento abusivo. E aí elas têm problema com peso. Por quê? O dia a dia dela é tão pesado, é tão sofrido, é tão estressante. Ela não é porque ela come muito, não é porque ela não faz exercício. Mas o ritmo de vida dela é tão exaustivo, emocionalmente falando, que o cérebro ele entende que ela precisa ser uma mulher forte para aguentar aquele dia a dia. E aí ele faz um depósito de gordura maior. E vocês veem como é maluco? Quando a gente para pensar assim, não faz sentido? Sim, não, com certeza. Só que é uma verdade que ninguém diz, porque ninguém tá ganhando dinheiro nenhum com esse tipo de informação. Nossa, bizarro. Né? E quando a pessoa bizarro. para e pensa e fala, aonde eu me enquadro? De fato, pode ser que é por isso. Quantas fichas caem, às vezes, eu conversando com as minhas pacientes, assim, ó, frente a frente, na minha mesa, na minha sala de consulta, e elas falam, Renata, é isso. E na sua clínica, assim, vamos já puxar agora a parte do método resolvido, né? E falar um pouco sobre a sua clínica de estética. Como que funciona essa parte, principalmente, assim, tem a parte estética, né, de nutrição, os procedimentos, mas eu queria entender também essa parte mental, né? Como que vocês fazem esse trabalho dentro da clínica de vocês? A gente trabalha com uma forma muito personalizada e humanizada. Então, para nós, apesar de que somos, sim, uma empresa e a gente sabe todas as demandas da empresa, mas a gente trabalha muito com excelência individual. Então, entendendo cada paciente. Toda paciente, quando chega no nosso processo, passa por uma consulta comigo, onde eu já faço um mapeamento de o que pode estar ali influenciando aquela situação, aquele lugar onde ela se colocou. A partir daí, ela vai para a consulta com a nutricionista, que vai entender como são os hábitos alimentares dela. Lembra que eu falei lá atrás que a gente não é só o que a gente come? Então, tem que ter todo esse conhecimento de comportamento, as escolhas de alimentação. A gente faz toda a análise de composição corporal para ver como está mesmo a realidade física daquela pessoa. Pedimos alguns exames quando a gente vê que é necessário e ela passa pela psicóloga do emagrecimento. Lá com a psicóloga, ela vai entender quais são as dores dela, quais são os traumas. Após isso, todas nós sentamos e conversamos sobre essa paciente. Então, cada uma na sua área de atuação, com a sua visão profissional, a gente vai chegar na melhor conduta para aquela paciente. Sim. Bom demais. Entendi. Esse bate-papo tá me dando vontade de treinar. De comer bem e treinar. Com certeza. Né? Porque apesar de eu ter ter emagrecido esses 10 quilos, ano passado eu tava bem focado. Graças a Deus deu tudo certo. Só que agora, depois veio o final do ano e eu dei uma desvirtuada. Mas eu tô voltando com tudo. Inclusive com os suplementos aí que a gente tem que falar, né? Renata, só um instantinho que a gente vai agradecer os patrocinadores, tá? Meus amores, é o seguinte, antes de a gente continuar esse bate-papo, antes também, ó, deixa o seu like aqui nesse vídeo, beleza? Mande a sua dúvida aqui pra Renata, tá? Que ela vai tirar também, assim como ela tá tirando nossas dúvidas também, né? Então, siga a gente nas redes sociais também no Instagram, @conversariapod, tá? Curte esse episódio aqui, porque nós somos de Londrina e os conteúdos que tem aqui é só de Londrina. Então, valoriza a cidade, pelo amor de Deus.
É o seguinte, antes de a gente continuar esse bate-papo, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o Seu Espaço Estúdio, que é esse espaço lindo e maravilhoso que a gente grava o nosso podcast. Tá precisando fazer um podcast, um fakecast, um ao vivão? Tá precisando fazer um ensaio fotográfico para sua marca, para sua empresa, para sua firma? Contrate o Seu Espaço. O QR Code tá aqui, ó, bem no meu dedinho e o link tá na descrição, né, Bruninho? É isso aí. Se você quer participar de um podcast para falar sobre a sua especialidade, o Conversaria Podcast é o lugar certo para isso, tá? Se você precisa produzir cortes, né, transformar esse podcast completo, a nossa empresa que é a Ocupa, ela também transforma já esse podcast que você vai participar, que é o Conversaria, em cortes para as redes sociais. Então eu tô fazendo uma publi dupla aqui, né? Moleque! Então, se você tem interesse, manda no nosso direct lá do Instagram, @conversariapod, que a gente vai te explicar como que faz para participar do nosso programa, beleza? Vai lá, tem o... Acho que não tem o QR Code, né? Mas tem a nossa rede social aí embaixo. Meus amores, é o seguinte, ó, o papo hoje tá propício. Alimentação saudável, exercício físico. E você quer gastar menos fazendo isso, comprando no site da Growth? É só você utilizar o cupom CDF, tá? Lá você vai encontrar os suplementos mais baratos do mercado. E para você pagar mais barato nos suplementos que já são baratos, é só você utilizar o cupom CDF, beleza? Lá não tem só whey, creatina, glutamina, vitamina, ômega 3, não. Lá também tem roupas para você que gosta de treinar no estilo, fechou? Então, utilize o cupom CDF lá na Growth Suplementos. E todos os acessórios e também, todos né? os acessórios, então, exatamente. Por exemplo, esse garrafão que tem aqui. Essa garrafinha. Pequenininha de 2 litros. Vocês conseguem encontrar lá, acho que é 20, 15, alguma bem coisa baratinho. assim. Se usa o nosso cupom, vai sair ainda mais barato. Exatamente. Eu quero falar das camisetas ou não? Vamos falar. E você, nossa senhora, se você quiser adquirir 3 modelos de camisetas para representar a cidade que você mora, né, que é aqui em Londrina, tem um link na descrição que é a nossa loja. Você consegue adquirir as camisetas, né, você vai vestir a sua cidade praticamente, tá bom? Então tem 3 modelos, corre lá. A gente infelizmente não veio porque a minha tá lavando, né? Então não tem como utilizar hoje, beleza? Tá com cheiro de Vai asa. no link da descrição e adquire a sua com R$20 de desconto. Beleza. Voltando pro bate-papo, desculpa, tá, Renata, que a gente tem que agradecer aqui, senão depois nós toma bronca. Não tem que pedir desculpa, faz parte do... Desculpa, mas eu sou assim, eu peço desculpa por qualquer coisa. Renata, desculpa, tá vendo? Mas é o seguinte, Renata, agora a gente vai entrar num assunto, na verdade são presentes que a gente dá pros nossos convidados, certo? Que são cortes. Acredito que nesse bate-papo já tenha tido um monte. Agora eu quero te dar um de presente assim, mas de bandeja. Queria que você falasse assim, o que você escuta mais no seu consultório, né? Os principais mitos sobre o emagrecimento. Dieta. Que eu vou fazer uma dieta da lua, dieta do ovo, e que eu vou perder peso. Esse é o principal. Esse é o principal. Curto e grosso. Curto e grosso. As pessoas chegam assim, geralmente, no seu consultório e falam, não, eu vim aqui, tá, pra me consultar com você, mas ó, eu tô acostumado a fazer dieta, tá? Já fiz a dieta do tal. Qual a dieta mais bizarra, assim, que você já falou, meu Deus do céu? Eu nem sei te dizer qual das mais bizarras, porque são tantas, inclusive de jejum, sabe? Pessoa que fica, às vezes, um dia de jejum e não se prepara para entrar no jejum e não se prepara depois que saiu do jejum. E dieta da água, dieta da lua, dieta do ovo, dieta... são inúmeras. São inúmeras. Mas você sabe que eu tenho um conhecido, não vou falar o nome, né? Porque senão fica estranho. Tá bom, fala. Sempre que eu encontro esse cara, ele fala que tá de dieta. Mas ele continua... Tá sempre gordinho. Gordinho. E ele faz justamente o que a gente tava falando no nosso bate-papo. Ele corta o carboidrato e vive de proteína e salada. E o que acontece? Geralmente eu encontro ele em festas, certo? E são nessas festas que ele tem a recaída. Por exemplo, ele vem de um período de escassez de carboidrato, né? Só que eu encontro ele numa festa, ele fala, hoje eu posso, né? E eu acho que é exatamente aquilo que você falou. Nesse deslize, o corpo fala, oba, carboidrato. Aí ele chupa tudo o carboidrato e aí transforma em gordura. É mais ou menos isso aí, né? Mais ou menos isso. E aí, imagina que ele não está mais habituado àquilo. Que muitas vezes, em grande excesso, inflama o metabolismo. Pensa em um dia que você comeu muito. Que você tomou aí uma bebidinha alcoólica. O que acontece? Outro dia você amanhece podre, não é? Sem... O pensamento tá ruim, você não consegue concluir uma fala que você faz, o corpo tá todo dolorido, não é? Você tá totalmente inflamado, intoxicado naquele dia.
E aí, se a pessoa ela vem vindo de uma dieta extremamente restritiva, esse metabolismo tá gritando, quando vai pro dia do deslize, como esse teu amigo, ele extrapola. E aí ele fica extremamente inflamado, extremamente intoxicado. E não adianta ele passar fome depois na próxima semana. Com certeza. Porque ele só tá sofrendo. E ele só tá dizendo assim pro cérebro dele: calma que depois vai ter um reganho. Se prepara. Vai ter uma recompensa. Entende? Uhum. Então esse metabolismo ele já tá condicionado desse jeito. Ele vai sempre ter problema com sobrepeso. Deus me livre. Ô, Renata, a questão do... Que assim, com a Mari, a gente fez toda uma preparação pro Miseco, né? Que teve no final do ano passado. E, assim, ela teve um resultado extremamente, assim... Verdade. A gente ficou surpreso com o resultado que ela teve, né? Ela emagreceu, perdeu 10% de gordura, desenvolveu massa muscular, né? Tava bem mentalmente também. E eu queria... E o que me chamou a atenção, na verdade, foram os processos que ela fez lá na clínica também, né? Tô chamando de processo, mas os procedimentos, na verdade, né? Foram os procedimentos que ela fez lá. Então, tinha vários procedimentos para auxiliar na perda da gordura também, né? Claro, aquilo não ia fazer ela perder se ela não fizesse todo o resto, mas aquilo acelerava. Então, se puder passar um resumo assim de quais procedimentos tem lá na clínica para ajudar e como que eles funcionam também, né? Para eu entender melhor, porque eu via fazendo, lá, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu só vi o resultado. Só pegou a parte boa. Bom também, né? Eu tenho 18 anos já de clínica, tô indo para 19 e eu estou no emagrecimento oficialmente há pouco mais de 3 anos. Então, antes eu era uma clínica de estética, de alta performance em harmonização corporal e facial. Então, equipamentos que harmonizam o corpo. Por exemplo, a Mari, ela fez aparelhos para reduzir a gordura localizada local. Outros equipamentos que trabalhava flacidez. E a associação deles juntos, um otimiza com o outro. Aí nós temos a alimentação lá em casa, que está fazendo ainda com que esse metabolismo ele tenha mais capacidade, mais força, para deixar essas fibras musculares mais fortes, que foi onde a gente conseguiu todo aquele contorno, e eliminando a gordura. Mas o que eu queria dizer para vocês? Eu vim para o emagrecimento porque eu falo que Deus me quis no emagrecimento. Porque eu sempre dizia que o emagrecimento é muito difícil, é muito complicado, porque você tem que trabalhar além. Mas trabalhando com a estética, eu já tinha bons resultados com o emagrecimento. Hoje, eu falo muito de emagrecimento. O emagrecimento virou, assim, um propósito na minha vida, porque eu tenho visto vidas transformadas através do processo de emagrecimento. Mas eu não deixo de oferecer a estética junto, que foi o que a gente fez com a Mari. Porque eu já tenho a clínica funcionando, eu sei que dá certo. Tratamento estético emagrece? Não. E esse é um grande mito também. Muitas vezes a paciente no processo de emagrecimento, ela se apega muito mais à parte dos tratamentos estéticos, que é a parte gostosa. Por quê? Porque ela está tirando um tempo para ela, porque tem alguém cuidando dela, porque é todo aquele momento gostoso. Dia de princesa. Dia de princesa. Só que isso vai modelar esse corpo, vai fazer com que realmente as curvas aconteçam. Porque todo mundo, por uma questão genética, por uma questão postural do dia a dia, de como essa pessoa se posiciona para trabalhar, enfim, tem um acúmulo maior de gordura ou uma flacidez diferente em alguma região do corpo ou outra, né? E aí a estética vem e harmoniza isso. A pessoa ela vai perder o seu peso e vai ter todo o contorno corporal. A pele melhora, porque se a gente está trabalhando tudo. Estou trabalhando a nível físico, a nível emocional, estou trabalhando com os equipamentos para deixar a estruturação dos fibroblastos, que é a célula que produz colágeno, elastina, muito mais saudável, muito mais produtiva. Então, você olha para a pessoa, você fala, meu... O que você fez? Você tá magra, mas você tá linda. Nossa, tua pele tá maravilhosa. Nossa, que linda que você tá. Diferente de como você disse, Rodrigo, de uma pessoa que toma um medicamento para emagrecer. Você olha pra pessoa, parece que ela tá com o olho fundo, a pessoa tá abatida, tá prostrada. Pele caída, o rosto às vezes tá pra baixo, assim, fala, rapaz, você tá bem? Não é saudável. Não é saudável. Eu falo que nós somos templo do Espírito Santo de Deus e isso ninguém vai contestar, né? Somos feitos à imagem e semelhança e estamos aqui porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, imagina aqui, o que tem de errado em nos cuidarmos?
O que tem de errado, é o que eu falo para minhas pacientes, o que tem de errado em você tirar um tempo para você? O que tem de errado em você fazer uma alimentação saudável ou fazer uma atividade física? O copo só transborda aquilo que ele está cheio. Muitas vezes a gente está estressado, a gente está mal-humorado, a gente está improdutivo, a gente está com sobrepeso, porque a gente não está fazendo o básico, que é cuidar do templo que a gente tem. Antes de cuidar dos filhos que Deus me deu, antes de cuidar da empresa que Deus me deu, do esposo que Deus me deu, de tudo que eu tenho no dia a dia, eu sou convidada a cuidar de mim. E é por isso que estar fora da forma dói tanto. Porque você não está fazendo o básico. Se você não está fazendo o básico bem feito, você está transbordando o que é ruim. Aí por onde você está passando, você está deixando um rastro de traumas. Daquele pensamento de que, putz, eu poderia ter feito melhor. Eu fui lá no podcast, eu poderia ter falado diferente. Sabe, vocês já tiveram essa sensação? Todo de podcast. fazer alguma coisa? Não, eu tô falando do podcast, porque a gente tá vivendo isso agora, mas, tipo, eu fui lá e não foi legal. Não, podia ter sido melhor com aquela pessoa, podia ter exercido isso de forma melhor, mas por quê? Porque muitas vezes a gente tá transbordando o que a gente tem e o que a gente tá tendo não tá sendo bom. Teve